Glória a Jesus. Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrado todas as vezes que eu tenho essa oportunidade. Não me canso de repetir, a família cristã Atos, certamente é minha família aqui em Timóteo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pastor Marcos, toda a família, Deus abençoe, tá bom? Aos demais irmãos dessa casa, Deus conceda graça sobre cada um de vocês. Abra sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 1. Quem encontrou como sinal, diga amém. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor a abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, que estava em casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Pode tomar o seu assento. O capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel, ele é muito importante na história bíblica por se tratar de um fato muito marcante. A arca de Deus aqui, ela regressa para o seu habitat natural. Dá para perceber que há uma história muito bem contada e uns detalhes que são bem calculados ao serem explorados. Nesse capítulo de número 6, ele marca o fim de um ciclo muito triste para o povo de Deus. Esse ciclo, eu me refiro ao período que a arca de Deus não estava em seu território natural, não estava em casa, se podemos dizer assim.
A arca da qual eu me refiro é o objeto mais importante do Velho Testamento. É o utensílio mais precioso para um judeu. E também tem um valor inestimável para o próprio Deus. Foi um pedido feito por Deus a Moisés de que uma arca fosse construída, conhecida como a Arca do Concerto, Arca da Aliança. É um objeto retangular que era revestido de ouro tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. A arca continha dentro dela 3 itens que eram imprescindíveis: a vara de Arão que floresceu, o maná de pães, ou os manás, o maná, e também as tábuas do concerto. Acima da arca havia o que nós conhecemos como propiciatório. Acima do propiciatório haviam querubins, e acima das asas dos querubins era onde Deus se manifestava para poder falar com o seu povo. Essa arca não poderia ficar em qualquer lugar. Ela deveria ficar dentro do Santíssimo Lugar. Havia um véu que separava o lugar santo do Santíssimo. O lugar santo era frequentado pelos sacerdotes e o Santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia adentrar aquele local. A arca, quando estava sendo colocada dentro da tenda, Deus havia deixado uma ordem, e a ordem era a seguinte: ela não poderia ser conduzida de qualquer forma. Haviam 3 famílias, descendentes de Levi, que teriam a incumbência de carregar os objetos do templo. Essas famílias que eu me refiro é de Gerson, de Merari e de Coate. Esses 3 descendentes de Levi teriam a responsabilidade de fazer a condução dos objetos que permaneciam no templo ou estavam relacionados. Se você olhar no capítulo de número 7, livro de Números, você vai ver que os príncipes de Israel, primogênitos das famílias, eles depositaram uma oferta ou deram uma oferta a Moisés. E dentre essas ofertas que eles deram, haviam bois. Deus disse a Moisés para que pegasse essas ofertas e dividisse entre a família de Gerson, família de Coate e família de Merari. Moisés fez segundo a ordem de Deus, para auxiliá-los no translado dos objetos que eles teriam que levar, desde o deserto até a terra prometida. Deus autoriza Moisés dividir entre eles a oferta. Na família de Gerson, Deus diz: vocês vão ter bois, vocês podem fazer carroças. Quando vocês carregarem os objetos, vocês podem colocar sobre os bois e carroças. Para a família de Merari, Moisés disse: vocês têm bois, vocês também vão ter carroças. Quando vocês tiverem que carregar alguma coisa, não tem problema, pode colocar em cima da carroça. Quando chega a família de Coate, Moisés disse para eles o seguinte: Deus não me autorizou a dar a vocês bois, também não me autorizou a dar a vocês carroças. Vocês terão que carregar os objetos que ficam dentro do templo. A mesa de pães, vocês vão ter que carregar a arca do concerto, terão que carregar o altar de incenso, o candelabro. E esse translado não será feito em cima de carroça, mas terá de ser feito sobre os ombros de vocês. Ao dizer isso, a primeira coisa que fica claro para mim é que a santidade ela tem um peso. E esse peso não pode, em hipótese alguma, ser terceirizado. Precisa ser carregado sob os nossos ombros.
Porque a ordem para a família de Coate era a seguinte: carrega nos ombros. Ao carregar nos ombros, os passos seriam mais lentos. Mas Deus disse: carrega nos ombros. Ao carregar nos ombros, o peso seria maior para eles. Mas Deus disse: carrega nos ombros. Ao carregar nos ombros, a tarefa não seria fácil, porque iria exigir mais atenção. Mas Deus disse: carrega nos ombros. Existem algumas coisas que não podem ser terceirizadas. E para essas nós sentiremos o peso. Algumas coisas, o peso virá sobre nós. Enquanto para alguns haverá suporte para carregar, para nós, Deus nos dará essa ordem: carrega nos ombros. Geralmente, para alguns casamentos, a tarefa é muito fácil. Eles têm vários suportes para poder terceirizar o peso. Mas porque a cobrança com você é mais acentuada do que para outras pessoas, é porque você carrega nos ombros. Tem o peso da santidade de Deus aí. Para alguns ministérios, alguns terceirizam. Mas por que para outros não podem ser terceirizados? É porque para você, você tem que carregar nos ombros. A santidade de Deus, ela tem um peso. E esse peso não pode ser terceirizado, precisa ser colocado sobre os nossos ombros. Ao dar essa ordem, ficou claro: a arca de Deus tem que ficar sobre os ombros. Não pode ser colocada sobre carroças. Esse objeto era tão valorizado entre o povo que eles passaram a pensar o seguinte: aonde a arca de Deus estiver, é o sinônimo da nossa vitória. A arca simboliza a presença de Deus. Então, quando a gente se refere à arca, a gente está se referindo à presença. Certa feita, o povo, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, está lutando contra os filisteus. E nessa luta, a arca de Deus não estava entre eles. Eles tiveram uma baixa de aproximadamente 3.000 homens valentes. O povo ficou desesperado, dizendo: a gente só perdeu porque a arca não estava com a gente. Vamos reverter esse quadro. Então vamos pegar a arca, colocar aqui. E a partir do momento que ela chegar, nós vamos vencer os filisteus. E assim fizeram. Os que carregavam a arca eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Você conhece perfeitamente a forma como eles se comportavam no templo. Desprezavam as ofertas, se prostituíam com as mulheres, não valorizavam nada do que estava acontecendo, mas eles estavam carregando a arca. Quando a arca chegou entre o povo, todos começaram a gritar em alto e bom som, de maneira que o grito estrondou aonde eles estavam, e no arraial dos filisteus eles estavam ouvindo, e eles disseram: certamente algo aconteceu e Deus deve ter dado a vitória para eles. Mas eles se empenharam para a luta. E ao se empenharem para a luta, mesmo com a arca, o dia daquela batalha, houve mais baixas do que quando a arca não estava lá. Porque uma coisa fica clara: o grande segredo não era o fato da arca, do objeto estar, mas era o que acontece em torno, que vai representar de fato o que aquela arca representa para as pessoas. Quando a arca foi colocada lá, houve uma grande baixa. Essa baixa resultou na arca de Deus sendo tirada da mão do povo e sendo levado para terras estranhas. Sendo que por onde a arca passava, ao invés do retorno ser positivo, não era. Pessoas eram acometidas de enfermidade. Algumas vidas eram ceifadas. Mesmo a arca em uma expedição itinerante, as pessoas estavam sendo ceifadas por conta disso. Até o momento que a arca vai parar na casa de um homem por nome Abinadab. Ele morava num outeiro, uma pequena elevação, não chega a ser um monte,
em Quiriate-Jearim. Quando chega na casa de Abinadab, ela fica lá por pelo menos 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab estava a arca. Mas você não verá algum testemunho dizendo, na casa de Abinadab, tudo mudou. Você não vai ver um testemunho dizendo, na casa de Abinadab, houve grandes milagres. Ele tem filhos. Entre eles são nomeados Uzá e Aiú. Esses homens foram nomeados para serem guardiões da arca. Mas ao invés de alguma coisa diferente acontecer, 20 anos e nada de diferente acontece. E a arca está lá. Esses 20 anos me ensinam uma grande lição. Sabe qual? O fato da arca estar não significa que as coisas mudarão como num passe de mágica. É preciso uma disposição por parte daqueles que fazem têm esse contato com a arca. 20 anos na casa de Abinadab, não acontece nada. Dá para perceber por quê. A relação de Abinadab, família e a arca de Deus não era uma relação muito amorosa, calorosa. Apenas chegou na casa dele, parece que ele disse assim, deixa a arca aí. Nomearam os filhos para guardar e os filhos apenas olharam. Não fizeram nada que Deus pudesse olhar e dizer assim, ó, eles estão valorizando a presença. Eles estão guardando a presença. Eles estão zelando pela presença. Eles estão vivendo junto da presença. Não acontece nada. A arca estava lá há 20 anos e não acontece. Sabe por quê? Porque não é a arca o objeto, mas é a maneira como nós nos relacionamos com ela que vai definir o que acontecerá com a gente. Às vezes a gente coloca algumas coisas como locais mágicos, pessoas mágicas, palavras mágicas. E parece que o maior poder está no local, o maior poder está na pessoa, o maior poder está na palavra. Mas na verdade, não é muito o local, a pessoa ou a palavra, mas é a forma como nós reagimos no ambiente que nós estamos. É a forma como nós interagimos com as coisas que estão acontecendo. Não adianta você estar dentro da igreja se a maneira como você se envolve não condiz com o ambiente que você está vivendo. Existem centenas de pessoas à minha frente agora, mas eu sei que ao terminar esse culto, pessoas irão experimentar coisas em níveis diferentes. Por quê? Porque a expectativa de alguns é grande, a expectativa de outros é tanto. Alguns irão agarrar essa palavra como se fosse a última que eles irão ouvir e aplicar na sua vida como se não tivessem outra coisa para poder pensar. E por conta disso receberão como resposta a maneira como reagiram a algo precioso vindo do céu. Porém, alguns será como uma palavra que entra no ouvido e sai no outro. E por conta disso, a receptividade não irá condizer com a realidade que nós estamos vivendo. Por isso que faz toda a diferença, não é propriamente o ambiente, mas é a maneira como nós reagimos ao ambiente que nós estamos. Por isso você vai ver, na casa de Abinadab, 20 anos e parece que nada aconteceu. Mas na casa de Obed-Edom, bastou 3 meses para a Bíblia dizer, e Deus abençoou tudo que ele tinha e toda a casa dele. Eu vim aqui liberar uma palavra para o coração de alguém. O que vai fazer a diferença na sua casa não é o fato de você voltar dizendo, eu sou crente. O que vai fazer a diferença no teu ministério não é a carteirinha de membro de uma igreja que você carrega. O que fará a diferença com os teus filhos não é o fato de você sentar no sofá e dizer, me respeite
perfeita porque eu faço parte de uma igreja, não. Mas é a forma como você se relaciona ao ambiente que você está. Enquanto tem gente que quer ganhar na carteirada dizendo, eu sou crente, tudo tinha que mudar, tem gente que já entendeu tudo e sabe, não é o fato da nomenclatura que eu carrego, mas é como eu me relaciono com o ambiente que eu estou inserido. Eu vim trazer uma mensagem de Deus, a tua família muda, não é por causa do nome que você tem, mas é por causa do ambiente e a forma como você se relaciona com ele. A forma como você se relaciona com isso. O que faz toda a diferença, 3 meses bastaram na casa de Obed-Edom para que tudo fizesse sentido. E aí, você pode estar pensando assim, você vai pregar sobre a arca e falar da arca na casa de Obed-Edom? Não, eu quero falar sobre uma outra coisa. Se você observar o versículo de número 6, vai dizer assim, pastor, quando eles chegaram na eira de Nacon, os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçam, Uzá põe a mão na arca e segura. E o que acontece? Ele é fulminado, segundo a Bíblia, por causa do pecado de irreverência. Ao ler isso, meu coração saltou para esse versículo. E eu quero falar hoje por que os bois estão tropeçando. Tem algumas coisas que a gente precisa refletir de fato. Porque caso contrário, nós iremos perder excelentes oportunidades. Você vai ver no texto que Davi, depois que a arca de Deus foi levada para a casa de Abinadab, Saul falece. Davi assume o trono não apenas em Hebrom, mas agora em todo Israel. E ele tem uma brilhante ideia. Qual é a brilhante ideia? Eu tenho que levar a arca de volta para casa. A ideia foi brilhante. Aí o versículo 1 do capítulo 6, ele junta 30 mil homens. E para juntar 30 mil homens, não é assim, ó, vem cá você, não. Ele tocou a trombeta. Ele fez uma convocação santa. Tocou a trombeta, capítulo 11, livro de Números, quando queriam reunir o povo, precisava tocar a trombeta. Ao tocar a trombeta, 30 mil homens selecionados aparecem na frente dele. E Davi diz assim, olha, nós vamos trazer de volta a arca para casa. Vamos trazer de volta a presença. Quando eles se propõem a fazer isso, 30 mil pessoas disseram, Davi, a gente está com você. O que o Senhor quiser fazer, a gente vai fazer. Vamos pegar a arca, vamos trazê-la de volta. Quem que ele escolhe? Homens escolhidos, está escrito no texto. Eram pessoas de guerra. Davi estava naquele clima de guerra e preparado para o que der e vier. Se alguém não quiser liberar a arca, ele estava disposto a fazer o que precisava para trazê-la de volta. 30 mil homens escolhidos. Davi vai até a casa de Abinadab. Quando ele chega na casa de Abinadab, 30 mil homens saem da cidade de Davi, passa pela eira de Nacon, sobe até o outeiro, aonde Abinadab morava, Quiriate Jearim. E disseram assim, Abinadab, nós viemos buscar a arca. Ao dizer que foram buscar a arca, Abinadab prontamente disse, pode levar. Meus filhos Uzá e Aiô, eles cuidam da arca, eles guardam. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar sobre um carro novo. Vamos colocar a arca em cima dela. Um dos meus filhos, Aiô, vai na frente da arca. O outro, Uzá, vai em cima da arca. E a gente vai levar de volta para a cidade de Davi. Davi olhou para aquela ideia e falou assim, perfeito. A arca voltar para casa, já temos motorista, está tudo bem. Quando eles começam a caminhar, eles descem o outeiro, aonde Abinadab morava. E eles vão chegar na eira de Nacon. Aí a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, eu pensei assim, peraí, se você for observar, qual era o local que os bois deveriam tropeçar? Era descendo o outeiro.
Porque o outeiro é o que? É uma inclinação. Então o boi está descendo, a carga vem sobre os ombros dele, ou sobre as costas do boi, e o que acontece? Ele tropeça e cai. Mas ele não tropeçou na descida, ele tropeçou na eira de Nacon. E o que é uma eira? A eira já é um lugar plano. Então, se tem um lugar que seria mais difícil para o boi tropeçar, é onde? É no lugar plano. Mas eles tropeçaram lá. Primeiro motivo, porque os bois tropeçaram na eira de Nacon. Você vai ver uma coisa acontecendo aqui, que nas entrelinhas dá para a gente sugerir. 30 mil homens saíram da cidade de Davi, passam pela eira de Nacon, sobe até Kiriat Jearim, outeiro na casa de Abinadab. Não entrou 30 mil pessoas dentro da casa de Abinadab. Quando Abinadab falou, podem levar arco, o que o pessoal faz? Volta pelo mesmo caminho. A Bíblia vai dizer que eles estão pulando, que eles estão tocando instrumentos, que eles estão gritando, que eles estão rodando, eles estão fazendo festa. Você já percebeu que quando tem um caminho de formiga, de um lado tem grama, do outro lado tem grama, mas no meio o caminho fica sem grama? Você já percebeu, por exemplo, que locais onde as pessoas fazem trilha, de um lado está perfeito, do outro está perfeito, mas aonde a trilha é feita são os caminhos danificados. Sabe por quê os bois tropeçaram exatamente na eira? Porque, primeiro, a eira foi o lugar onde essas 30 mil pessoas pisaram. Você vai ver no verso de número 4 dizendo, Aiô estava na frente da arca. Você vai ver no verso de número 6 dizendo, e o povo se alegrava perante o Senhor. O que é perante? Na frente. Sabe o que estava acontecendo? Quando eles pegaram a arca e souberam, a arca vai com a gente, todo mundo fez isso aqui, ó, vira as costas, vamos embora, vamos caminhar. A arca está atrás, todo mundo caminhando na frente. Os bois tropeçaram no caminho que as próprias pessoas danificaram. Por quê? Porque eles tiveram a irreverência de caminhar na frente da presença. Então eles foram caminhando na frente pensando, a presença vai seguir a gente, vamos só seguir o nosso caminho. Mas de repente alguém dá um grito. Quando alguém dá um grito, dizem assim, ó, morreu. O que aconteceu? A arca estava caindo do carro, mas estava todo mundo na frente pensando, a arca vai nos acompanhar, a presença vai nos acompanhar. Mas quando eles percebem, já havia parado. Por quê? Porque eles vieram na frente, deixaram a presença para trás. Sabe por que bois tropeçam? Bois tropeçam quando nós atravessamos na frente da presença. Talvez você não perceba, mas a maioria das coisas na sua vida começou a desandar quando você começou a passar na frente da vontade de Deus. Talvez você não perceba, mas as coisas dentro da tua casa começou a desandar quando você começou a passar na frente da presença de Deus. Talvez você não tenha percebido, mas as coisas começaram a dar errado quando você começou a passar na frente da vontade de Deus. Os bois tropeçaram nos caminhos que estavam danificados. E quem danificou os caminhos? Foram as 30 mil pessoas que estavam na frente da arca. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos entender que na caminhada cristã, o lugar do crente não é na frente da presença. Crente não guia a presença, é a presença que guia o crente. Não somos nós que dizemos assim, presença, me acompanha, porque eu estou indo e você vem junto comigo, não. Somos nós que temos que acompanhar e seguir a presença. Você precisa entender que as coisas passam a dar errado a partir do momento que você começa a fazer do jeito que quer, da forma que bem entende, sem levar em consideração a vontade de Deus. Você coloca no piloto automático e diz, eu já sei o caminho de volta, eu já sei para onde tenho que ir, já ouvi tanta gente, já fiz tantas vezes esse caminho, então vai dar certo. Sem perceber, a arca de Deus não te acompanha, porque presença não foi feita para ir atrás de ninguém, presença foi liberada para guiar crente. Tem gente que já deixou de fazer a vontade
autoridade de Deus e está pensando que a presença está acompanhando, mas não está. Nós atravessamos na frente da presença, os bois tropeçam, mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, Deus vai dar autoridade sobre a tua vida para que a presença não cesse, mas você irá acompanhá-la ao invés de fazê-la seguir você. Aleluia. Fala para essa pessoa que está do seu lado, não passa na frente da carroça. Diga para ele, não passa na frente da presença. Nós não temos que passar na frente da presença. Os bois tropeçaram porque eles danificaram o caminho. E a nossa geração danificou caminhos. E está pensando agora, não, a presença vai nos acompanhar, mas não funciona desse jeito. A gente tem que parar, consertar o caminho e deixar que a presença assuma novamente o seu lugar. Primeiro, por que os bois tropeçam? Porque eles danificam caminhos. Segundo, tinha muita gente, pastor Marcos. Mas sabe o que faltava? Faltava reverência. Uzá morreu porque lhe faltou reverência. A falta de reverência fez com que Uzá fosse fulminado. Eclesiastes 5, verso de número 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Nós não podemos esquecer em que ambiente nós estamos pisando. Sabe por quê? Porque nós não podemos confundir a igreja de Cristo Jesus, o corpo, da qual ele é o cabeça, com qualquer outra coisa. Nós não estamos em uma praça de entretenimento. Nós não estamos em um playground. Nós não estamos em um ambiente onde acontece o aniversário. Mas nós estamos na casa de oração. Quando nós esquecemos isso e não entendemos mais diante de quem nós estamos, nós nos tornamos pessoas irreverentes. Nós deixamos de ter o zelo, deixamos de ter o cuidado, deixamos de fazer com excelência, porque a gente pensa assim, é para fulano mesmo, vamos fazer assim. Eu estou fazendo mesmo, sou voluntário, vou fazer desse jeito. Dentro da casa de Deus, meu irmão, não pode ser feito nada com irreverência. Por mais simples que seja o que você faz, tenha reverência. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Quando você cuida da tua casa, não é apenas, mas ele não serve, ela não presta, está desse jeito. Não, é o compromisso que você tem com o dono da tua casa, com Deus que a constituiu. Tenha reverência. Os bois tropeçaram porque tinha muita gente, mas não havia reverência. A nossa geração, ela está associando Deus com qualquer tipo de coisa. Outro dia veio um vídeo na internet de uma banda cristã cantando música secular no altar da igreja. Aí logo em seguida eles falam, nós somos livres, e canta a música, Jesus, por ti eu viverei. Todo o meu louvor é teu, tudo é teu. Aí eu penso assim, casa de Deus não é para isso. Tem que ter reverência. Casa de Deus não é para a gente fazer as bagunças que a gente quer e depois achar é para Deus mesmo, Ele recebe. Casa de Deus não é para a gente viver de qualquer maneira e achar assim, não, depois Deus resolve minha vida. Precisamos ter reverência. Se não houver reverência, não tem como haver presença.
Se não houver reverência, não tem como haver o poder de Deus. Se não houver reverência, não tem como haver a manifestação sobrenatural. Se não houver reverência, não tem como ter poder do alto. Se não houver reverência, não tem como ver o fluir do Espírito através de nossa vida. Porque não adianta entrar aqui dentro e achar, eu estou fazendo, eu vou fazer do meu jeito. Não, é preciso ter reverência. Nós estamos fazendo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não estamos diante de qualquer pessoa. Aqui nós não estamos fazendo apenas a uma autoridade terrena, mas nós estamos fazendo para o Deus que é todo poderoso e infinitamente mais Ele pode fazer por nós. Aí, por que os bois tropeçam? Segundo, tinha muita gente, mas não tinha reverência. Terceiro, tinha festa. Tinha festa, mas não tinha princípios. Não tinha princípios. O que adianta ter uma multidão, ter festa, mas não ter princípios? Quando eles imaginaram a presença estar com a gente, mais uma vez, a presença não estava com eles. Sabe por quê? A gente costumou associar que a aprovação de Deus está relacionada à quantidade de pessoas que nos assistem. Então a gente pensa assim, se tem uma multidão acompanhando é porque Deus está. Se tem uma multidão vendo é porque Deus está aprovando. Se tem uma multidão assistindo é porque Deus está gostando. E nem sempre é isso. Quantidade de pessoas não define a aprovação divina. Tinha muita gente, tinha festa, mas não tinha princípios. Oh, glória! E quando nós quebramos princípios, uma hora o princípio quebra a gente. Se você não é preocupado com princípios, meu irmão, se preocupe. Porque se você quebra princípios, uma hora o princípio te quebra. Não adianta achar que o fato de ter muita gente é o sinônimo de que a aprovação de Deus está ali. Tem muita gente fazendo, mas está sem presença. O Instagram está abarrotado de gente, mas não tem presença. Os estádios lotam, mas não tem presença. As pessoas seguem, mas não tem presença. As pessoas querem, mas não tem presença. Esses últimos anos, pelo menos os 2 últimos recentes, foram tempos para que muitas máscaras fossem tiradas. Pessoas que a gente admirava, estimava demais, mas que não tinham princípios há muito tempo. De repente as máscaras foram caindo. Não adianta ter multidão, mas não ter princípios. Embora Deus queira alcançar o mundo, porque foi essa mensagem que Ele nos deixou, tem uma coisa que Ele também preza: princípios. Zela pela tua casa, zela pela tua família, zela pelos teus filhos, zela pelo teu ministério, zela pela tua igreja, zela por honrar o seu pastor, porque Deus gosta de princípios. As leis não são invertidas no mundo espiritual por conta das atualizações dos nossos séculos. No mundo espiritual, o que rege ainda são os princípios. Deus não irá invertê-la porque a mídia está dizendo que tem que ser diferente, porque a sociedade está mudando, porque as pessoas estão se repaginando. Não. No mundo espiritual, Deus ainda respeita princípios e ainda age por conta de princípios. Se não houver princípios, não há presença. Aí quando isso aconteceu, 3 motivos que fizeram os bois tropeçarem. Primeiro motivo: havia uma multidão, mas não havia reverência. Segundo, havia festa, mas não tinha princípio. Terceiro, eles mesmos passaram na frente da presença e danificaram o caminho. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim: e Davi desgostou-se. Sabe o que isso significa? Quando quebramos princípios, nós adquirimos frustrações espirituais. E não há nada pior do que cristãos
frustrados espiritualmente. Eu não sei se você já teve a sensação ou já ouviu alguém com a voz meio embargada, dizendo que poderia estar vivendo coisas que ainda não vive. E não porque Deus não quer que seja vivido, mas é por conta dos princípios que lhe faltam. Alguns olham para você e dizem: eu queria estar fazendo o que você faz, mas não consigo. Eu queria ter a perseverança que você tem, mas não tenho. Eu queria estar vivendo o que você vive, mas eu não consigo. Por quê? Porque enquanto para uns falta os princípios e sobra a frustração espiritual, para outros, meu irmão, há zelo, princípio, reverência, e eles estão vivendo a vontade de Deus nessa terra. Porque quando quebramos princípios, nos vem a frustração espiritual, porque é imediato. Quando Adão quebra princípio, Deus vai procurá-lo, ele vai: a culpa é da mulher que me deste. Frustrado. Quem quebra princípio fica frustrado espiritualmente. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer tirar do nosso coração toda a frustração espiritual e colocar em nós de novo a constância para conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue, que eu chegue. Sabe por quê? Você não vai contar histórias tristes de alguém que poderia estar vivendo, mas não vive. Mas Deus te dará uma nova oportunidade para você contar o que você está vivendo e o que Deus quer que você viva. Quando ele se frustra espiritualmente, ele falou: Deus não quer que a gente leve de volta a arca para casa. Então o que vai acontecer? Leva para casa de Obed-Edom. Obed-Edom não era o plano inicial. Obed-Edom foi a alternativa. A arca pegou uma nova rota, pastor Sérgio. E ao pegar essa nova rota, para onde que ela vai? Casa de Obed-Edom. Quando chega na casa de Obed-Edom, é interessante porque bastou 3 meses. Com 3 meses você vai ver que a Bíblia fala que Deus lhe faz bem por amor à arca. Olha como isso é interessante. Quando Deus faz bem a casa de Obed-Edom por amor à arca, dá para a gente perceber. A maneira como a família de Obed-Edom tratava a presença de Deus era diferente. Então Deus sente o cuidado que eles estavam tendo com a arca e diz assim: por amor à arca, eu preciso abençoar a casa de Obed-Edom. Porque não é o que eles têm em casa, mas é como eles se relacionam com aquilo que eles têm em casa. Não adianta apenas ter uma família. É o ambiente que você cria na família que você tem. Porque algumas pessoas só carregam um nome, algumas pessoas só carregam status, algumas pessoas só carregam aparência, mas não é o que temos, é como nos relacionamos com aquilo que temos. Quando a arca está dentro da casa de Obed-Edom, ele entendeu isso. Não é o fato da arca estar aqui, é como eu me relaciono com a arca enquanto ela estiver aqui. Então o diferencial não é o que tenho, mas é o que faço com aquilo que tenho. Tem pessoas, meu irmão, que você percebe o que eles têm aos olhos da sociedade não é muito, mas a forma como eles se relacionam com aquilo é magnífica, ao ponto de você pensar assim: eu não acredito. Tem gente que tem mais, tem gente que desfruta de muito mais, porém não tem a felicidade que ele, mesmo com todas as limitações, possui. E nós ficamos impressionados, porque enquanto tem gente que tem pouco, mas com o pouco que possui se relaciona com tanta intensidade, tem outros que têm muito, mas mesmo tendo muito não valorizam aquilo que tem. Tem gente, meu irmão, que olham para a tua casa e sabe, a casa é simples, a família é simples, mas é o maior presente que eu tenho dado por Deus e eu preciso corresponder à altura. E tem gente, meu irmão, que é provido de tudo, nunca lhe falta nada, mas nunca olha com bons olhos para aquilo que tem, porque não é o que está dentro da minha casa apenas, é como eu me relaciono com aquilo que está dentro da minha casa. Eu tenho uma palavra para liberar o seu coração. Deus não deixará que aquilo que você tem seja mandado embora pela tua falta de zelo, não deixará, mas Ele te dará força para você
quer se relacionar da melhor forma com aquilo que Ele colocou sob tua responsabilidade. O que você tem é pouco, mas corresponde à altura da tua vocação, porque é isso que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. Corresponda à altura da vocação que Deus lhe confiou. Ah, mas eu cuido de 5 pessoas. Não é sobre as pessoas que você cuida, mas é sobre a vocação que você tem. Ah, mas para vir para a igreja minha família vem de ônibus. Não é sobre o ônibus que você anda, mas é corresponder à altura da vocação que você tem. Corresponde à altura que Deus irá lhe abençoar em todas as áreas da tua vida. Aí às vezes a gente pede assim: Deus, me dá um emprego melhor. Mas a gente não corresponde à altura da vocação que a gente tem no emprego que nós estamos. Aí a gente quer que Deus nos promova. E o segredo é o seguinte: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Deus usa o pouco como ferramenta de treinamento para te colocar sobre o muito. Ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno. E Deus usa o pouco como ferramenta para o treinamento. E caso você não perceba isso, meu irmão, Obed-Edom percebeu. Falou o quê? A arca de Deus na minha casa, meu irmão, cuida dela. Se for preciso, limpa 3 vezes ao dia. Vamos orar, deixa ela trancada lá, porque a gente não pode vê-la. Mas vamos orar, ajoelhar todo mundo de frente para a presença. Vamos nos relacionar com ela, vamos tratar da melhor forma. Em 3 meses, oh glória. 3 meses. O que não aconteceu em 2 anos na casa de Abinadab, aconteceu em 3 meses na casa de Obed-Edom. Porque não é o que tenho, é como eu me relaciono com aquilo que tenho. É como eu correspondo à altura da vocação que me foi confiada. Porque às vezes a gente pensa assim: eu vou economizar. E a gente tinha muito isso quando começamos a pregar. Eu me lembro de alguns amigos que era assim, ó: quando eu for em uma igreja pequena, a gente economiza cartucho. A gente testa a mensagem, faz desse jeito. E aí eu pensava assim: peraí, será que biblicamente isso dá certo? Aí eu vi Jesus, pastor Marcos. As maiores mensagens de Jesus foram para uma quantidade reduzida de pessoas. O sermão da água da vida para a mulher samaritana. A maior resposta que Jesus deu na Bíblia foi só para 11 pessoas. Mateus 24, 25. O sermão profético. Enquanto tem gente economizando porque acha que pode depreciar a quantidade de pessoas que está à sua frente, tem gente que corresponde à altura da sua vocação. É exatamente a maneira como você corresponde àquilo que Deus te deu. Você quer um segredo para você ser promovido no seu trabalho? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que você enfrenta lá dentro? Não trate a partir do retorno que você recebe, mas trate o que você faz a partir da vocação que você tem. Ah, o retorno lá não é melhor, o salário não é dos melhores, a condição de trabalho não é das melhores, o ambiente de trabalho não é dos melhores, e eu quero viver algo melhor. Como que eu vou fazer se nada é favorável? Corresponda à altura da vocação que você tem. Lá dentro, segundo Paulo, vai dizer para nós: trabalhe como que para Deus e não para os homens. Por quê? Porque você tem que trabalhar de acordo com a vocação que você possui e não de acordo com aquilo que lançam sobre você no dia a dia. Por isso, se eu não correspondo à altura, eu fico estagnado. 3 meses Deus abençoou em tudo. Aí a notícia chegou até Davi. Porque se a forma irreverente de tratar trouxe desgosto, a maneira prazerosa que Obed-Edom tratou restaurou a alegria no coração de Davi. Entenda o papel que você tem junto às pessoas da sua casa. Meu irmão, a forma como você corresponde aos estímulos ao seu redor está diretamente relacionada à maneira como a sua família vai se comportar. Se você for um cara que só chega em casa reclamando,
um homem, uma mulher que só chega em casa reclamando, você vai incentivar seus filhos a serem murmuradores. Você vai fazer ele ter uma visão desfocada da sociedade e da onde você está, fazendo provavelmente ele nunca desejar ser o que você é. Que ele vai dizer, se for para ser igual papai ou mamãe, ficar reclamando disso, não quero entrar por esse caminho, não. Existem muitas pessoas que ouviram tantas reclamações, mas tantas reclamações que hoje não querem seguir o caminho dos pais. Existem muitos filhos que hoje olham para os seus pais e não querem nem de perto ser o que eles são. Não porque não amam o pai, não porque não amam a mãe, é porque durante tanto tempo só ouviram, é muito difícil, o negócio está ruim, a prova, não dá para fazer, o negócio não é bom. E no momento que eles tiveram a possibilidade de escolher, eles falaram assim, se for para viver isso eu quero viver uma outra coisa. Muitos de nossos filhos que foram criados no Evangelho não são crentes. Boa parte dessas decisões está relacionada às experiências que nós deixamos eles viverem. Por quê? Porque nós negligenciávamos coisas boas e abríamos as portas de coisas ruins. A gente falava como é difícil, lá o pastor é desse jeito, lá na igreja é só prova, lá é só dessa maneira. Sem perceber, nós estávamos colocando na mente dos nossos filhos um estilo de vida, e o estilo de vida que ele aderiu foi baseado no que nós deixamos ele experimentar todos os dias. Mas Abinadab disse aos seus filhos, olha, a presença está dentro de casa, não tem nada melhor do que a presença, vamos viver de acordo com a vocação que nos foi confiada. Na casa de Abinadab não valorizaram, aqui nós valorizaremos. Na casa de Abinadab não trataram com zelo, aqui nós trataremos com zelo, porque iremos responder à altura daquilo que Deus nos deu. 3 meses, gente, aí chamaram Davi. Davi chega e fala assim, beleza, vamos na casa de Obed-Edom pegar a arca. Aí pensaram que ia ser do mesmo jeito, tá bom, Davi, lá na casa de Obed-Edom, vamos pegar. Vamos chamar os valentes, Davi não. Vamos chamar os guerreiros, Davi não. Quem que a gente chama? Chama os sacerdotes da família de Coate. Chama os levitas. Para a gente trazer a arca, não é por força, não é por violência, mas tem que ser pelo Espírito. Ele selecionou homens. Isso está no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 15. Homens que eram de ofício sacerdotal e levítico, para poder trazerem a arca. Ele falou assim, agora a gente não vai pegar de qualquer maneira. Antes a gente fez festa, mas não santificou. Antes eu peguei soldado, mas não tinha ninguém em santidade. Agora, santifica, ô glória. Porque não tem como a gente carregar a arca sem santificação. Não tem como a gente fazer o translado da arca se não houver santificação. Santifica. Entenderam o recado? Entendemos, Davi? Então vamos fazer o quê? Santifica. Todas as pessoas se santificaram. Foram até onde? Foram até onde a arca estava. Na casa de Obed-Edom. Vão voltar pelo mesmo caminho que os bois tropeçaram? Não. Vamos pegar um outro caminho. Mas agora de que forma? Santifica. Davi pega aquela multidão de pessoas. Obed-Edom disse, olha, pode levar. Como é que vai ser? Coloca a arca no ombro. Colocaram a arca nos ombros. Davi falou para todo mundo, abre passagem, porque a arca vai na frente, ela não tem que ir atrás. Abriram passagem, deixaram a arca ir na frente. Aí atrás da arca, vai Davi pulando, vai Davi saltando, vai Davi gritando e cantando. Quando ele dá o primeiro passo, segundo passo, quando chega no 6º passo, Davi diz assim, para todo mundo. Quando todos param, ele diz, agora sacrifica. Depois de terem sacrificado, anda de novo, vamos embora, Davi. Não, no 6º passo, para de novo, sacrifica. Quando der o 6º, para de novo e sacrifica. A cada 7 que vocês derem, para e sacrifica. Davi, vai demorar mais, Davi. Anda, para, sacrifica, santifica, vai demorar. Vai. Mas a gente vai chegar.
Porque a caminhada cristã não é sobre velocidade. A caminhada cristã não é a velocidade com que nós fazemos, mas é sobre a constância. Tem gente que parece que são aqueles Boeings, né? Sobe rapidão. Daqui a pouco desce na mesma velocidade. Mas parece que o crente é igual aqueles aviões teco-teco, pastor. Vai devagarzinho, tec, 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 tec. Ou tá muito devagar, não tem problema não, vou chegar lá. Tec, 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 tec. Tá devagar, meu filho. Tem problema não, vou chegar lá. E tec, 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 vou chegar lá. Sabe por quê? Porque não é sobre velocidade, é sobre constância. E a caminhada até chegar na cidade de Davi foi anda, santifica, para, sacrifica. Anda, santifica, para e sacrifica. Oh glória! Anda, santifica, para e sacrifica. Anda, santifica, para e sacrifica. Para você ter êxito na tua casa, anda, mas se santifica. Também para poder sacrificar. Anda, santifica, para e sacrifica. Oh glória! Anda, santifica, para e sacrifica. Para que você tenha êxito na tua casa, meu irmão, anda, santifica, para e sacrifica. Não é sobre velocidade, vamos rápido, vamos ter que trabalhar para a gente conseguir dinheiro. Não é sobre velocidade, é sobre constância. Vamos ter que andar rápido para o nosso ministério romper. Não é sobre velocidade, é sobre constância. Vamos ter que andar rápido para a gente fazer algo para os filhos. Não é sobre velocidade, é sobre constância. Eu vim trazer uma mensagem para tirar a pressa do teu coração. Você está querendo fazer rápido, e fazer rápido não aprende muita coisa. Fazer rápido não passa por todos os processos. Fazer rápido não chega da forma que Deus quer. Anda, para, santifica e sacrifica. Anda, para, santifica e sacrifica. Anda, para, santifica e sacrifica. Não tem como sair correndo para tentar fazer o que você quer, porque não é sobre velocidade, é sobre constância a nossa caminhada. É sobre constância a nossa caminhada. Não adianta a gente querer fazer rápido. Tem que ser feita direito. Você não cria seus filhos rápidos. Você não levanta seu ministério rápido. Você não coloca a tua família no lugar rápido. Você não faz rápido. Tem que fazer direito. Quanto tempo eu preciso? O tempo que for necessário. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos anos é que árvores diferentes têm tempos diferentes para florescer. Não adianta você esperar que um corresponda com a mesma intensidade que o outro, porque árvores diferentes têm tempo diferente para florescer. Põe a mão na direção do seu coração, feche seus olhos. A sua família, ela será blindada pela presença do Eterno. Deus irá corrigir rotas, colocar as coisas no seu devido lugar. Sua casa tem um diferencial. E o diferencial não é o seu trabalho, seu dinheiro, seu status. O diferencial é a arca de Deus que está lá dentro. O diferencial é a presença de Deus que está lá dentro. Deus te dará força para você viver em Deus aquilo que a sua casa precisa viver. Fica muito tranquilo, porque aqueles que ainda não se achegaram ao Eterno se achegarão. Por quê? Porque Deus salvará a sua família. Deus salvará a sua casa hoje. O negócio pode não estar do jeito que você queria, mas ficará. Pode não estar do jeito que você planejou, mas ficará do jeito que Deus quer que fique. Não é sobre velocidade, não precisa ter pressa, não precisa andar culpado, não precisa carregar o peso da culpa, não. Carregue o peso da santidade, que Deus se encarregará de cuidar da sua casa. Aleluia. Preste atenção em mim um segundo e eu encerro agora. Quando Davi vai pegar a arca, pastor, e levar de volta, o caminho foi esse. Grava isso, anota na tua Bíblia, para você ter êxito e o boi não tropeçar. Anda, para, santifica e sacrifica. Porque anda não é para ser feito com pressa. Porque para é para não perder a trajetória. Porque se santifica, sem santificação não tem como carregar a presença. E porque sacrifica, porque sem sacrifício não tem como ter êxito. Se você seguir esses passos, os bois não tropeçam. Agora eu quero encerrar para vocês dizendo uma coisa.
O maior interessado em ver o êxito da sua casa é o Deus quem a criou. O maior interessado em ver o êxito é o Deus que a criou. Quando nós lutamos contra o projeto de Deus, nós temos a certeza de que não teremos êxito de lutar contra um projeto de Deus. Mas quando nós lutamos a favor do projeto de Deus, nós temos a certeza que seremos imbatíveis. E aí eu vou lhe dizer às vezes, nós lutamos para tentar fazer do jeito que a gente quer e não resolve. Quando na verdade a solução é fazer do jeito que Deus quer. Sabe onde nossas famílias têm naufragado, têm perecido? São nos momentos em casa. Por que eu digo os momentos em casa ou momentos em família? Porque poucos são os que oram juntos. Poucos são os que leem a palavra juntos. Poucos são os que adoram juntos. Nós tiramos ou transferimos o ambiente familiar como centro da nossa adoração a Deus e transferimos para os templos. Com isso, nós sobrecarregamos os ministros com nossas demandas que deveriam ser feitas dentro de casa. Não tem o trabalho de casa que seu filho tem todo dia para ele poder fazer, que o professor envia, ele manda um trabalho para casa. Se o trabalho não for feito, ou o dever de casa não for feito, vai sobrecarregar o professor. Imagina se todos os alunos não fizessem o dever de casa e deixassem para fazer apenas na escola, sobrecarregaria o professor. Com isso, ele não teria qualidade para atender todos. E por conta disso, ele envia algumas tarefas para casa. Na nossa caminhada cristã, nós temos a tarefa que é enviada para casa. E se eu não faço, eu sobrecarrego os ministros, que são responsáveis por estar ministrando e nos auxiliando. Quando eu transfiro essa responsabilidade para cá, eu deixo de ter um atendimento de qualidade. Por quê? Porque o dever de casa eu não estou fazendo. O culto não começa às 19 horas ou 18h30 para acabar às 20h30. O culto começa quando eu reconheço Jesus como meu Salvador. Dentro de casa tem culto. Dentro de casa com minha família tem culto. Quando nós estamos no trabalho está acontecendo culto. Quando nós estamos em escola ou faculdade também está acontecendo culto, porque tem lições de casa que precisam ser feitas, porque senão acumula. Geralmente quando nós vamos expor um problema, a gente já fala assim: eu já não estou aguentando mais, eu já não sei mais o que eu vou fazer, eu estou pensando em sair de casa, estou pensando em abandonar tudo. Por quê? Porque nós acumulamos as tarefas, e na hora de resolver é tanta coisa que a gente pensa que não tem mais solução. Mas em nome de Jesus Cristo, meu irmão, Deus vai te ajudar a resolver aquilo que você precisa fazer dentro da sua casa. Deus vai te ajudar a resolver aquilo que você precisa fazer com sua família, porque enquanto uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós ainda faremos menção do nome do Deus Todo-Poderoso. Enquanto uns tropeçam e caem, nós nos levantamos e estamos de pé para a glória do nome do nosso Deus. Ele é o nosso ajudador. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Família é o nosso maior patrimônio. Eu ministrei essa mensagem desse cartaz aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. E nessa oração eu quero que você ore em especial pela sua família. Em especial pela sua família. Você vai fazer essa oração, mas vai citar nome por nome. Quando eu comecei a liderar a juventude, haviam 8 jovens lá na igreja que eu congregava. Meu pastor falou para mim assim: Paulo, você quer ser bem sucedido? Ore nome por nome. Aí eu orava: Deus, até hoje, Deus abençoa o Jefferson, Deus toma nas tuas mãos o Márcio, toma nas tuas mãos a Monique, a Natália. Eram os jovens que a gente tinha. Quando você orar pela tua casa, meu irmão, dedica tempo. Apresenta nome por nome. Fale com Deus as necessidades que você tem para lidar com eles. Apresente ao Senhor a sua casa. Se você estiver ao lado da sua família, meu irmão, você vai se juntar a ele, você vai orar uns pelos outros.
Se você não está do lado da sua família hoje, você vai pôr a mão no seu coração e uma estender para o alto. E você vai apresentar a sua casa ao Senhor. Mas hoje nós vamos orar. A arca de Deus vai mudar a história da sua casa. O que faz toda a diferença, pastor Marcos, é a arca, é a presença. O que faz toda a diferença é a presença, ô glória. Feche os seus olhos e comece a falar com o Eterno. Feche os seus olhos e comece a falar com o Eterno. Apresente a Deus nome por nome, filho por filho. Apresente o marido, apresente a esposa. Apresente, meu irmão, a mãe, apresente o pai. Apresenta a arca de Deus. Vai mudar o rumo da tua casa. Não precisa de muito tempo, mas a arca de Deus vai mudar o rumo da tua casa. Oh, glória! Espírito Santo de Deus, guarde essas famílias, Senhor, guarde essa casa, guarde os teus filhos, toma cada um deles em tuas mãos, opera de maneira poderosa e sobrenatural, que a salvação chegue no lar, que o Senhor abra portas que estão fechadas, que os teus filhos não se percam, mas que a glória do Senhor os alcance, que eles vivam intensamente a sua vontade, sejam cheios do seu Espírito. Pai amado, os bois não tropeçarão mais, não haverá perda de filhos, mas haverá restauração e vida, haverá renovo e salvação, graça e poder vindo do alto. Em nome de Jesus, a nossa casa será marcada pela unção do teu Espírito, marcada pela tua promessa, marcada pelo agir do Senhor. Deus Santo, te glorificamos. Não deixa mais os bois tropeçarem com a presença, mas que sejamos cheios da sua glória, cheios do Senhor. Espírito Santo da promessa, libera sobre nós a unção do teu Espírito. Libera sobre nós a unção do teu Espírito. Que o Senhor tua casa vai ser diferente, tua família vai ser diferente. Eu sei que você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Eu sei que muita gente já te disse isso, mas na autoridade do nome de Jesus, você deixou a arca tropeçar, meu irmão, deixou os bois tropeçarem e a arca cair. Não tem problema, porque Deus irá consertar o caminho e fazer as coisas voltarem ao seu lugar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! O diferencial é a presença. O que faz toda a diferença é a presença. O que muda o rumo da tua casa é a presença. O que dá direção aos filhos são a presença. Oh
Oh, glória. Oh, glória. Espírito Santo. Oh, glória. Vai se derramar sobre a tua casa, meu irmão. Você vai ver os teus filhos chegando aonde tu não conseguiu. Você vai ver os seus netos chegando aonde tu não conseguiu. Mas tudo isso será para a glória de Deus Pai. Deus se encarregará de fazer a tua casa romper em fé para a glória do nome dele. Deus te ajudará de forma poderosa. Deus ajudará a sua casa. Nosso maior patrimônio é a nossa casa. Nosso maior patrimônio é a nossa família. Nosso maior patrimônio é o que Deus nos deu. Continue orando, continue orando. Se há alguém aqui que precisa agora fazer um concerto com Deus, se há alguém aqui hoje de alguma família que precisa renovar sua aliança com Jesus, se há alguém aqui hoje de alguma casa que precisa entregar-se a Cristo, a oportunidade, meu irmão, de levar a arca para a tua casa é agora. A oportunidade de consertar o caminho é agora. A presença de Deus quer mudar tudo. A presença de Deus pode mudar tudo. A presença de Deus pode mudar tudo. Aquilo que em 3 anos tu não viveu, em 20 anos tu não viveu, Deus vai fazer nesses próximos 3 meses acontecer na tua casa, como aconteceu na casa de Obed-Edom. Eu quero saber você que precisa renovar tua aliança com Cristo. Aonde você está, eu quero liberar uma palavra específica sobre a tua vida. Se aqui você estiver e ainda não renovou a tua aliança com Jesus, está afastado do caminho do Senhor, se distanciou por algum motivo, eu quero te convidar agora para sair do teu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero liberar uma palavra sobre você. Quero liberar uma palavra sobre você. Você continue orando, mas se tem alguém para entregar sua vida para Jesus, sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. A tua casa vai mudar, meu irmão, mas não é apenas o ambiente, é como você se relaciona com isso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te glorifico por essas vidas. Te agradeço por cada um dos teus filhos que aqui estão. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai, bendito seja o nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Que essas vidas, essas famílias sejam ricamente abençoadas pelo Senhor em todas as áreas, que dia após dia vejam agir do céu de maneira favorável sobre eles. Nós apresentamos cada lar, cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, e em nome de Jesus a enfermidade seja dissipada hoje, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Você que pode, aplauda a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Felizes e alimentados, irmãos. Amém? Assente no seu lugar. O mesa de som, me perdoem pela vergonha que eu passei com vocês. Ele não comenta com ninguém não, tá bom? Em nome de Jesus. Os meninos estão treinados ali. Agora vocês vão ficar rindo de mim aí, né? Porque vocês estão de frente aí. Eu corri nos meninos lá e falei assim, coloca o hino, a bênção, André. Ele coloca a bênção, meu filho já está rodando lá, pastor. Eu falei, desculpa, que eu estava do lado esquerdo no outro direito. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu sei que tem visitantes aqui do nosso lado esquerdo. Tem visitante aqui, nessa região aqui? Tem não? Aqui no meio tem visitante?
Não, aqui tem meu primo, está aqui atrás, aqui também tem essa família abençoada que está aqui conosco. Como nós vamos receber os visitantes, irmãos? E voltem sempre, amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, quarta-feira, culto, 19h30, amém? Irmãos, não fiquem em casa, amém? Vem para a igreja, participe. Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações, quarta-feira. Você que está ligado, irmãos, a uma célula, eu queria que você ficasse atento e participasse para você poder acompanhar, para você poder entender o propósito da igreja. Então, nós nos relacionamos também nos lares, nas células. Tem alguém aqui que não tem uma célula, que não participa de uma célula e gostaria de participar? Levante sua mão. Pastor, eu nunca fui na célula. Está aqui a Mara, pertinho de nós. Tem mais alguém que não tem uma célula? Gostaria de participar de uma célula? Então eu peço, às líderes de células, irmãs, que depois alinhem ali junto à irmã Mara, para que ela possa participar da célula. Amém? Participe da célula. Nós, irmãos, não transitamos para um modelo celular, mas entendam isso. Eu creio que o Senhor está nos ensaiando neste modelo de célula. Estamos sendo treinados neste modelo celular. Então, valorize a célula. Amém? Em nome de Jesus, e participe. Quarta-feira, culto, 19h30. E domingo, escola bíblica dominical. Hoje eu senti a falta de muitos irmãos aqui. Estava bem vazio mesmo a escola bíblica, mas Jesus estava na casa, estava gostoso. Jesus falou aos nossos corações, saímos daqui alimentados pela palavra de Deus. E eu confesso aos irmãos, foi uma bênção a escola bíblica. Amém? Porque eu senti a presença de Deus aqui no nosso meio. Volta um antes ali, fazendo um favor, que tem o culto das mulheres, dia 29 de junho. Vai dar terça-feira, não é isso? Terça-feira, o trabalho das mulheres, aqui na igreja, 19h30. Estará vindo, irmãos, para poder ministrar a palavra de Deus. Você não pode ficar de fora. A nossa irmã Kênia Slim Soares de Lima. Amém? Então, cola. Quem esteve aqui quarta-feira passada? Amém? Saímos daqui, cheio da palavra de Deus. Então vem, valorize esse trabalho e Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Série Conhecendo o Espírito Santo, intimidade, conexão jovem. Amém? Convide um amigo. Sábado passado foi torta, no rosto dos irmãos. E quem ganhou? Tem aí? Teve ganhador? Quem ganhou? João Vitor? Você, João? Parabéns, tá? Deus te abençoe. Ninguém te deu uma torta, não? Só seu pai? Se não tivesse te dado, eu te daria uma aqui no final, sem problema nenhum. Tem mais torta aí, Afonso? Deixa eu dar uma para ele, não tem não? Amém. Então venham, participe em nome de Jesus. Amém? Esse trabalho está sendo um trabalho maravilhoso, mas ele fica mais bonito ainda quando tem a participação dos irmãos. Amém? Algo mais, irmãos? De algum lembrete? Pastor, tem algo mais? Esteja lembrando? Não? Pastor Paulo, mais uma vez, que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, de maneira poderosa. Amém? Em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés. Em nome de Jesus. Pastor Célio, o senhor pode parar com os sagradismos e ofertas para nós, por gentileza? E nós estaremos em seguida encerrando em nome de Jesus.